Graça e paz, meus irmãos. Exaltado e engrandecido seja nosso Senhor Jesus Cristo, motivo pelo qual estamos aqui nesta noite, para oferecer-lhe culto aceitável. Vamos ouvir sua palavra, assim como registrou Mateus no capítulo 5, versículos 33 até o 37. Mateus capítulo 5, versículo 33 ao 37. Diz assim o texto: também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não, que disto passar vem do maligno. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Pai de misericórdia e graça, exaltado, engrandecido seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado por esse dia especial, dia do Senhor, reservado, ó Deus, para nosso descanso e para usufruirmos de modo diferenciado a tua companhia, a tua presença, como agora mesmo se vê. Reunidos estamos em teu nome para lhe oferecer um culto, ó Deus, de louvor e de adoração. Carecemos, Senhor, de ouvir a tua voz, de sermos instruídos por ti. Tua palavra foi lida e temos a plena convicção de que ela não retornará sem que antes cumpra os propósitos pelos quais foram designadas, ó Pai. Assim como o martelo que esmiuça a penha, é a tua palavra que não é obstaculizada, não é impedida pela dureza do coração, mas ela é apta para penetrar tão profundamente, ó Deus, e operar transformações. Ensina o teu povo, Senhor, corrige, repreenda, exorta, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Sermão número 14 dessa sequência. Começamos Mateus capítulo 5, versículo 1. E agora chegamos neste outro trecho do Sermão do Monte. Incansavelmente, insistentemente, eu vou repetir esta de alguns sábios, de alguns eruditos. É a temática do Sermão do Monte. Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. O tema de todo este sermão que Jesus profere de uma única vez é que os seus discípulos são diferentes. Eu coloquei da seguinte forma: ser discípulo de Jesus é ser diferente, definitivamente diferentes. Mas não é uma diferença simplesmente pela diferença, não é sermos diferentes só por sermos do contra, ou sermos isolados do mundo, no sentido de achar que tudo nesse mundo é mau e perverso, e que essa diferença tem que se dar por um distanciamento. Muitos momentos na história da igreja, os crentes
para encontrarem essa diferenciação, se isolavam em mosteiros, em conventos, em comunidades, ou em práticas que eram muito obscuras, estranhas. Ser discípulo de Jesus é ser diferente, mas ser diferente em quê? Ser diferente como? Ser diferente aonde? Via de regra, meus irmãos, nós vamos ter essa confirmação passo a passo, à medida que avançamos, que a maior diferença é em relação a quem somos, a quem nós somos. Nós já ouvimos algumas vezes e vamos ouvir ainda, naturalmente, outras vezes, que tem a ver com o nosso íntimo, com a nossa essência. E é óbvio que isso redundará em práticas diferentes, em condutas diferentes, mas é nessa ordem que as coisas se dão. Nós vimos no primeiro bloco, na primeira sessão, que os discípulos são diferentes quanto ao seu caráter, quando ouvimos sobre as bem-aventuranças. No bloco seguinte, nós ouvimos que temos de ser diferentes quanto à nossa influência. Se formos esses pobres de espírito, mansos, fome e sede de justiça, nós naturalmente seremos sal da terra e luz do mundo. Então, a nossa diferenciada, nós também seremos diferentes no terceiro e no maior bloco, quanto à justiça, que vai aí do versículo 17 até o versículo 48. Eu tenho dito isso toda semana, então quem está toda semana acompanhando deve ficar cansado de me ouvir dizer isso. Mas tem pessoas que vão assistir hoje pela primeira vez, não ouviram os outros 13 anteriores. E eu subdividi essa grande sessão, do verso 17 ao verso 48, aí de Mateus 5, nós aprendemos que a nossa diferença é em relação não só às pessoas desse mundo, mas a todos os outros religiosos. É por isso que há uma diferença entre o cristão bíblico, entre o religioso bíblico e todos os outros que venham se dizer cristãos. Não tem a ver com igreja ou com denominação em particular, tem a ver com seguir a Bíblia ou não seguir a Bíblia, tem a ver com de fato ser seguidor de Jesus ou não ser seguidor de Jesus, tem a ver com de fato quem você é ou quem você apenas diz ser. E aqui esse trecho grande fala quanto à justiça. É uma justiça completamente diferenciada. Nossos padrões são completamente opostos aos padrões do mundo. Tem a ver com uma justiça profunda, uma justiça do coração. Não tem a ver com a preocupação com reputação, com o que as pessoas estão vendo, o que elas vão achar, com a avaliação que as pessoas farão de nós, mas de fato com quem nós somos vistos pelo Senhor. Nós vimos aí a relação de Cristo com a lei, o 2 do cristão com a lei do Antigo Testamento, o 3, a relação do cristão com a ira difamatória e a reconciliação, a relação semana passada sobre a fidelidade no casamento. Quem não pôde ainda ouvir os anteriores, eles estão disponíveis no nosso canal lá do YouTube. Alguns estão só o áudio, mas todos estão disponíveis e eu recomendo para quem puder. O ponto aqui agora, meus irmãos, do ensino de Jesus tem um alvo muito particular. Ele começa nas bem-aventuranças falando que essa diferença dos seus discípulos são diferenças em relação a quaisquer outras pessoas. Os discípulos de Jesus, que são na realidade os integrantes do reino, assim como a primeira e a 8ª bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, e a 8ª, bem-aventurados sois por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
há essa distinção entre os discípulos de Jesus, porque são integrantes do reino dos céus, e todos os outros que não são integrantes do reino dos céus. Mas quando ele chega nessa parte agora, na parte 3, nessa seção 3, quanto à justiça, ele agora está especificando que a diferença dos seus seguidores é também em relação, eu repito, dos seus dias. Porque esses religiosos, no caso ali os fariseus, eles não somente eram permissivos na interpretação da lei que faziam em relação ao homicídio, adultério e divórcio, mas eles tinham uma interpretação equivocada sobre os votos, sobre juramentos, ou, para ficar mais claro para nós, quanto à firmeza em suas palavras. Eles se desviaram das escrituras do Antigo Testamento e aparentemente eram seguidores contumazes e rigorosos das escrituras. Mas na realidade eles tornavam as escrituras sempre adaptáveis às suas necessidades. Temos ouvido isso aqui, meus irmãos, que a escritura ela é a balança que pesa o nosso caráter. Ela é o cânon, a vara de medir, ou seja, é o metro, é a régua que mede de fato a extensão das nossas virtudes ou vícios. É quem de fato demonstra quem de fato nós somos, independente daquilo que nós parecemos ser. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, no final da sua segunda carta a Timóteo, ele faz uma recomendação, dentre muitas outras a Timóteo. Era um rogo, era uma súplica que ele faz para Timóteo. Ele diz assim: rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Ele diz: conjuro-te, e eu vou falar disso daqui a pouco. Ele está fazendo ali uma espécie de um trato com Timóteo, para que Timóteo pregasse a palavra. Pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, porque pregar a palavra é corrigir. Repreende, porque pregar a palavra é repreender. Exorta, porque pregar a palavra é exortar. Com toda longanimidade, prudência, paciência, mas estou vindo aqui. Nós podemos, de repente, achar que era compreensível Jesus, vou dizer dessa forma, investir um tempo ou gastar um tempo corrigindo os fariseus quanto à sua pureza. Quando fala que o coração deles era quem adulterava, que eles, apesar de ficarem vigilantes em relação ao ato da fornicação em si, eles, em seus corações, eles eram de fato perversos. Então, a gente até entende um pouco mais facilmente, porque Jesus tinha esse rigor de corrigi-los em relação ao homicídio, à pureza sexual, à questão do adultério. Mas, entrar nesse assunto, Jesus está entrando aqui numa coisa aparentemente corriqueira, sem muita importância. Você combinou com ele, marcou um horário com ele e não cumpriu? Jesus vai gastar tempo com isso? Você fez um trato com essa pessoa e você não cumpriu? Vai gastar tempo com isso?
Parece que seria pouco producente Jesus concentrar energia e esforço para corrigir uma coisa tão costumeira. As muitas desculpas que se levantavam para justificar a falta de compromisso com alguma coisa. Não era em questões religiosas, era nos próprios relacionamentos entre as pessoas. Por que Jesus está preocupado com essas coisas? Lloyd Jones diz assim: é proveitoso para nós considerarmos essa simples questão de nosso linguajar e de como deveríamos falar uns aos outros, quando nos defrontamos com tão vastos problemas neste mundo moderno. Senhor, existem problemas tão mais sérios para o Senhor tratar. O Senhor vai gastar tempo do sermão precioso do Senhor para poder falar sobre essas questões de conduta uns com os outros, de compromisso na palavra, de firmeza na palavra uns com os outros. Tem problemas tão mais graves, Senhor. A resposta, de conformidade com o Novo Testamento, é que tudo quanto o crente faz é importantíssimo, entenderam? Tudo que o crente faz é importantíssimo em face daquilo que ele é, por causa do efeito que ele exerce sobre os seus semelhantes. Se nós somos sal da terra e somos luz do mundo, nós somos pessoas com caráter diferente, com regras e condutas diferentes, porque nós somos aqueles integrantes do reino que segue a lei da justiça. É por isso que esse trecho todo fala, o número 3, que nós somos diferentes quanto à justiça. Para os fariseus, não era injusto tratar alguma coisa e não cumprir. Para os discípulos de Jesus, é uma questão de justiça profunda, justiça do coração. No raciocínio de Lloyd Jones ainda, não citando ele agora literalmente, mas a sua compreensão, e esse comentário eu encontrei só com ele, não encontrei nos demais comentaristas, é mais ou menos assim. Ele diz que os problemas graves que nós temos, que justificariam em princípio a atenção do Senhor, e essa questão não, mas os problemas que nós temos, os grandes problemas que nós temos, falando no nosso país, de corrupção, de maldade, de perversão, de violência, de guerras, que nós encontramos no nosso contexto desse mundo, eles não seriam minimizados se o maior número de pessoas fossem crentes verdadeiras em Jesus Cristo. Se esses graves problemas que justificariam Jesus então se ater, se os discípulos de Jesus, os crentes, aqueles que pelo menos se dizem crentes, se fossem de fato coerentes com essa justiça, com esse padrão de justiça, os problemas mais graves não seriam minimizados. Nós não teríamos muito menos corrupção, nós não teríamos muito menos problemas dos quais nós vivemos no nosso dia, nós não teremos muito menos falsas promessas, muito mais virtudes do que os vícios. Então Jesus se atém a esse pequeno detalhe, de alguém que combina o horário e cumpre o seu horário, de alguém que tem a palavra como sendo virtude própria daqueles que são integrantes do reino. É por isso que esse número 6, ainda seguindo quanto à justiça, os irmãos que estão do lado de lá não têm essa projeção aí, se quiser chegar ali para ouvir, ou não, o meu filho falou que ele fica lá, né? Ele não consegue anotar, mas está projetando lá essa tela? Tá? Opa, joia. Cada dia melhor, hein? 6, o cristão é a sua relação com a honestidade nas palavras. Nós vamos gastar um sermão nisso. Jesus gastou, não vou dizer gastou, ele investiu bons versículos deste famosíssimo Sermão do Monte para dizer que os seus discípulos são pessoas diferenciadas nesse quesito. Elas prometem e cumprem. Nosso Senhor disse assim,
Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Esta não é uma citação exata de nenhuma lei do Antigo Testamento. Jesus não está pegando literalmente uma citação do Antigo Testamento e trazendo para esse contexto. Também não se trata de nenhum resumo que Jesus está fazendo, algum resumo impreciso sobre um conjunto de leis do Antigo Testamento. Jesus não está pegando algum preceito do Antigo Testamento que proíba o juramento e trazendo para esses dias, como que se o problema fosse jurar. Então, numa primeira leitura, pode parecer que a correção de Jesus vai de encontro ao seguinte erro: eles estão jurando, e eles não deveriam jurar. Eles estão fazendo votos, e eles não deveriam fazer votos. Eles estão se comprometendo, e eles não deveriam se comprometer, mas não é o caso. Nós vamos encontrar o próprio Moisés, que foi um instrumento de revelação da lei. Moisés mesmo se utilizando desse recurso. Alguns textos, por exemplo: não jureis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Moisés disse isso lá em Levítico. Quando o homem fizer voto ao Senhor, mais à frente, não violará a sua palavra. Números. Não está proibindo fazer o voto. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo. Esse foi em Deuteronômio. O que a lei proibia era o juramento falso ou perjúrio. Significa fazer um voto e quebrá-lo. Assumir o compromisso e não cumprir. Meus irmãos, até que não há nada mais corriqueiro, rotineiro, usual do que isso. Boa parte da cristandade está muito adaptada à nossa realidade. E assim como os fariseus, nós temos um monte de desculpas e justificativas. Não deu. E cada lugar tem uma expressão do seu contexto. Aqui eu já ouvi algumas vezes assim: rodei. Eu não sabia descobri depois o que era rodei. Rodei. Como assim? Não era compromisso? Não era um trato? Como assim? É inconcebível isso. Esses dias mesmo estava lembrando do tempo do exército e como Deus usou aquela minha temporada lá para correção na minha vida. Até os 16 anos era assim, aquele sujeito que queria ficar mais 5 minutos na cama. E às vezes esses 5 minutos viravam um pouco mais. No exército não tinha 5 minutos a mais, porque se eu não chegasse na hora, você ficava preso. Ficava de pernoite no quartel. Chegava na sexta-feira, a hora de todo mundo ir embora, você vai ficar. Você vai ter que dormir no quartel. Não pode sair, porque você atrasou 5 minutos. Então eu aprendi que é hora de acordar, é hora de acordar. Nunca me atrasei no quartel. Tomei jeito lá de uma maneira que foi um santo remédio. Mas nós somos muito adequados ao nosso contexto. E a gente começa a diminuir os nossos padrões, e a nossa justiça, nossa avaliação do que é certo ou errado, do que é bom ou ruim, é muito cinza muitas vezes. E a nossa diferença acaba sendo uma diferença só superficial. É que tem alguns palavrões que eu não digo, então eu sou diferente de alguns amigos do trabalho. Eu sou uma pessoa que com regularidade estou no ambiente religioso, diferente de outras pessoas. Mas as diferenças, elas são muito
muito pequenas e simplesmente na superfície. No fundo, quem me contrata, mesmo sabendo que eu sou crente, ele continua tendo dúvida se o fato de eu ser crente fará com que eu seja uma pessoa diferente dos outros. Já foi épocas que alguém, quando dizia ser crente, vinha nessa expressão uma bagagem, vinha junto. Para falar a verdade, num passado não muito distante, só de o sujeito falar que era homem, já subentendia algumas coisas, que, por exemplo, palavra era uma coisa que ele teria. Então os antigos falam de expressões como um fio de bigode era o suficiente. Alguém já viu expressões como essa? Um fio de bigode era o suficiente. Hoje o sujeito assina o contrato. Hoje aparece a gravação dele falando. E ele não assume que falou. Os fariseus distorciam o que o Antigo Testamento ensinava no que se refere a isto. Eles argumentavam que o que a lei realmente proibia era não tomar o nome do Senhor em vão. A questão é o nome. Jesus está mostrando que a ênfase não é no nome do Senhor em vão. A ênfase é no em vão. Eles achavam que se eles fizessem compromissos e excluíssem o nome do Senhor, eles não estariam obrigados a cumprir. Eles podiam dar uma desculpa qualquer. Então a ênfase era: eu não vou colocar o nome do Senhor no meu compromisso. Eu vou fazer um compromisso, mas eu vou excluir o nome do Senhor, porque assim eu estou seguindo a regra, estou seguindo a lei, estou seguindo a justiça. Mas Jesus diz para eles o seguinte: qualquer compromisso que você fizer, você está envolvendo o Senhor, mesmo que você exclua o nome do Senhor no compromisso. Compromisso, ter palavra, honra, honradez, isso são virtudes. E no que eu estou pretendendo dizer, são sinônimos. O sujeito que trata e cumpre é honrado, é honroso. Esse compromisso é um compromisso que expressa honradez. Se você fala de honra, se você fala de firmeza na palavra, se você fala de compromisso com o que foi acordado, você fala de virtudes. E se você fala de virtudes, e se menciona de alguma forma virtudes, Deus já está envolvido. É por isso que Jesus diz assim: não usa nada, não usa exemplo nenhum, porque qualquer exemplo que você usar, não faça compromisso com a sua própria vida, porque a vida não é sua. Não use o céu como compromisso, porque o céu é o trono do Senhor. Não faça compromisso e não jure se utilizando da terra, porque a terra é o estrado dos seus pés. Não faça nenhum acordo, porque qualquer acordo que você fizer, Deus já está envolvido. E o problema não é se você está envolvendo Deus ou não, porque Ele estará envolvido. A questão é se você se comprometer em vão e não cumprir. Se você demonstrar a virtude e essa virtude ficar apenas na demonstração, porque ao assumir compromisso você expressa de alguma forma a honradez, você cria expectativa no outro de que uma virtude vai se manifestar, que uma honra vai se manifestar, que um preceito do Senhor vai se manifestar, ainda que a pessoa não conheça o Senhor. E aí, quando não acontece, não se expressa essa honradez, não se concretiza essa palavra, então vem a frustração. Não é com você, ô crente, é com o seu Deus. Então o nome do seu Deus foi pego em vão, porque você demonstrou ser alguém confiável, você gerou uma expectativa de que você era alguém de palavra, alguém virtuoso, e na realidade a pessoa, você não está simplesmente manchando o seu nome,
mas o nome santo do Senhor. E saiba que o Senhor tem zelo pelo seu nome santo. É por isso que o Senhor está tratando aqui dessas minúcias, dessas particularidades rotineiras do dia a dia, dos relacionamentos e nas falas entre as pessoas, certo? Como sendo premissas para evitar grandes problemas. Aí mesmo no Evangelho de Mateus, mais à frente, nosso Senhor Jesus condenou justamente essa perversão de caráter. Esse que demonstra ser e não é. No capítulo 23, se você quiser ir, pode ir, não tem problema. Nesse trecho aí que eu vou ler agora de Mateus 23, nosso Senhor continua combatendo essa perversão de caráter, essa justiça superficial dos fariseus, num dos ais que ele profere aos fariseus. Verso 16 em diante. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos! Pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis que jurar pelo altar, isso é nada. Porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos! Pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. É o que ele vai dizer nos versículos seguintes aqui de Mateus 5. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto, seja porém a tua palavra sim, sim, não, não. O que diz tu passar, vem do maligno. Não é possível, meus irmãos, inventar uma fórmula, inventar uma maneira de assumir qualquer compromisso, o compromisso mais corriqueiro, que exclua Deus do compromisso, porque Deus é um Deus de compromisso, Deus de virtudes, Deus de honra, honradez, uma palavra tão excluída já da nossa sociedade. Não é possível inventar uma fórmula, inventar algum jeitinho de assumir um compromisso que não inclua Deus nele. Não, mas eu estou fazendo um compromisso com a pessoa aqui, mas Deus está envolvido nesse compromisso. Quando nós pecamos contra uma pessoa, na realidade nós estamos pecando contra Deus. Deus está envolvido quando pecamos em relação a alguma pessoa. Deus está envolvido quando e eu vou repetir isso, quando eu gero expectativa na pessoa, dela testemunhar uma virtude. Irmãos, nós precisamos vigiar. Já falei lá atrás de nós vigiarmos os nossos olhos, vigiarmos as nossas mãos, para que aquilo que olhamos e tocamos não venha contaminar nosso coração. 2 ou 3 sermões atrás, nós temos que vigiar também com prudência os compromissos que assumimos.
Porque nós estamos chegando num ponto que pouca gente é confiável. Pouca gente é confiável. Eu digo isso com muito constrangimento. Não só entre os crentes, de um modo geral, mas até mesmo entre a liderança. Isso aqui não é um recado para nenhum de nós, irmãos. Isso é uma direta para cada um de nós. Acham que eu não tenho que vigiar? No passado eu vi um conselho de um pastor mais maduro e disse: não crie expectativa. Se você falar para a pessoa que vai fazer a visita para ela, faça. Porque ela vai esperar que uma virtude aconteça. Qual virtude? Sua honra, a honra de Cristo. À medida que ela se decepciona com você nesse quesito, ela se decepcionará com o Senhor. Amanhã depois, quando você falar, você pode usar o argumento que você quiser. Você pode florear do jeito que você quiser. E nós vamos ver aqui na conclusão, que eu já estou quase chegando, alguns para dar alguma ênfase à sua falta de compromisso e de honra, floreia o que vai dizer. Em nome de Jesus, eu aqui apresento para você que eu cumprirei. É sim, você vai fazer? Então só diga que vai fazer e faça. Numa dessas quartas-feiras em estudo bíblico, eu fiz um comentário, não vou entrar muito em detalhes, mas eu comentei no estudo que nós vivemos a época da motivação e que as pessoas precisam de ser afetadas em sua emoção para que elas consigam produzir. Um casamento para continuar precisa de que haja motivação. Então a esposa muitas vezes tem que se desdobrar para manter o seu marido motivado, porque se ela não se desdobrar, ele pode perder a motivação e querer procurar outra. Então ela vive uma pressão muito grande de não estar com cheiro de alho mesmo depois de ter feito comida, porque se ele chegar assim, eu vi na novela, que está vendo, você acha que ele vai se interessar por você desse jeito, descabelada? Se empodere. Não tem que se empoderar. Ele não tem que estar motivado para ficar casado com você. Ele precisa só ter compromisso. Ele não fez um voto? Precisa ter compromisso. O sujeito, para manter o trabalho, para se manter no trabalho, o RH hoje tem que se desdobrar e motivar o funcionário, para que o funcionário continue trabalhando naquele lugar. Então tem que inventar meios de motivar aquele funcionário. Ele não precisa de ter compromisso para estar naquele trabalho, responsabilidade. Não é suficiente ele cumprir o compromisso que ele fez. Converse com qualquer empregador. Pastor, a pessoa chegou aqui, falou que precisava, chorou, contou a vida toda, assumiu um monte de compromisso, falou que, olha, o que dependesse dela, estava aí para fazer qualquer coisa, que pegava qualquer coisa. Olha, não deu um mês, pastor, não cumpriu nem já não está vindo, já está faltando, já está... Todo aquele que faz votos deve cumpri-lo. Ser discípulo de Jesus é ser alguém que é rigoroso com o cumprimento. É um trovão não, isso aí é o microfone. Se fosse Jesus voltando, hein? E você não teve tempo de ir lá cumprir aquele compromisso, e agora, hein? Que susto, né, Juju? Todo aquele que faz votos deve cumprir, meu irmão. Ser discípulo de Jesus é ser alguém que é rigoroso com o cumprimento de suas promessas. Essa é a lei. Esse é o seu caráter, essa é a sua justiça. É por isso que o discípulo de Jesus, ele tem um cheiro diferente. Ele não precisa ficar demonstrando piedade. Ele não é o que ele faz.
faça uma oferta exagerada para você demonstrar que crê no Senhor. Não é o que eu faço, é quem eu sou, nos mínimos detalhes. E assim, meus irmãos, a gente precisa sempre rever quem nós elegemos para ser nosso pastor, quem nós elegemos para ser nossos presbíteros e diáconos. Nós muitas vezes, e eu digo isso sempre, olhamos muitas vezes a superfície, a pessoa que tem às vezes uma boa projeção no mundo lá fora, tá certo? E não olhamos os detalhes, se é alguém que cumpre os seus compromissos, se é alguém honrado, alguém de fato zeloso com as coisas do Senhor. Eu vou dizer o absurdo, irmãos. É mais fácil haver oposição daqueles que são mais zelosos, serem incompreendidos pelo seu zelo. O fulano de tal, olha só, ele não tem jeito, é muito exigente, é cabeça dura, olha só, não tem jeito. É zeloso com as coisas do Senhor, é cumpridor. Ele fica naquela, ele não aceita um negócio desse. Você não tratou comigo? Você não tratou comigo? O sujeito acha que esse que está reivindicando está exagerando, não é bem assim. Relaxa um pouco. Relaxar como? É uma questão de justiça. O que é certo e o que é errado. Por isso, meus irmãos, as fórmulas elaboradas são dispensáveis. As cerimônias para assumir um compromisso, ou até mesmo um juramento em si, é dispensável, é desnecessário. Basta dizer o que você vai fazer e fazer o que você disse que ia fazer. Tiago, na sua epístola, diz o seguinte: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Os juramentos não são proibidos. Deus mesmo os utiliza em vários momentos. Eu cito aqui com Abraão. O Senhor disse: jurei por mim mesmo que deveras te abençoarei. E o fez. O problema é quando nós usamos dessa fórmula rebuscada e não vamos cumprir. Então Jesus diz: então é melhor não jurar, faça só o que você se comprometeu. Os juramentos, eles não são proibidos, mas não seriam necessários. Se você de fato for um homem de palavra, uma mulher de palavra, você não precisa ficar reivindicando os céus como sua testemunha. As pessoas saberão que se você tratou, você vai cumprir, a não ser motivo de força maior. Uma frase de Lloyd Jones, John Stott: já que ficamos presos por nossa palavra. Não, essa é minha mesmo, eu mesmo que escrevi, fiquei na dúvida. A John, essa é minha mesmo. Eu gerei uma expectativa e depois uma frustração, né? Eu vou pular, nem vou falar agora. Essa é minha mesmo. A do John Stott é a última. Eu achei estranho, falei, não está entre aspas. Eu sempre coloco entre aspas, e ainda coloco às vezes até o número da página que eu tirei. Já que ficamos presos por nossas palavras, sejamos prudentes ao assumir compromissos. É melhor não votar, diz as Escrituras, do que votar e não cumprir. O que tem crentes entre nós, meus irmãos, dissimulados, que diz uma coisa, concorda com você, e vem outro, ele concorda com outro que é o oposto. Não é um político, não é sábio, é sem caráter, é sem caráter. Conclusão: Moisés, escrevendo Levíticos, e de vez em quando eu repito esse texto, disse assim, por boca do Senhor: eu sou o Senhor vosso Deus, não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos, fareis segundo os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus.
Aqui no versículo 20, Jesus diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Vocês são diferentes de todas essas nações que habitaram nesse lugar antes de vocês. Vocês são diferentes daqueles que vocês habitaram por 400 anos lá no Egito. Vocês são diferentes dos fariseus, porque a justiça de vocês é uma justiça diferenciada. Firmeza de caráter, o que Jesus está ensinando para nós aqui. Agora sim, jurar é realmente uma confissão patética, diz John Stott, de nossa própria desonestidade. Porque achamos necessário introduzir nossas promessas com alguma fórmula tremenda. Eu juro de pé junto, ou ainda querendo espiritualizar, eu juro pelo arcanjo Gabriel e todo o exército dos céus, ou então eu juro pela Santa Bíblia. O único motivo é que sabemos que as nossas simples palavras não são dignas de crédito. Por isso, tentamos introduzir as pessoas a acreditarem em nós, acrescentando um juramento solene. E ele ainda diz: os cristãos deveriam dizer o que pretendem e pretender o que dizem. Nosso sim e o nosso não, sem adornos, deveria ser o suficiente. Que o Senhor levante entre nós uma geração de homens, de mulheres, de jovens, de crianças, de adolescentes, firmes em seu caráter, de seguir Jesus, fiéis a toda prova, a todo custo, mesmo se os seus amiguinhos forem te isolar, mesmo que você tiver problemas no seu namoro, no seu relacionamento, ou até mesmo se você for perseguido pela sua igreja, que as nossas convicções no Senhor, que essa justiça que o Senhor tem nos ensinado, nós a mantenhamos a toda prova. Não nos importemos com eleição, com simpatia, não nos importemos com ibope, não nos importemos com as consequências da nossa firmeza de caráter. Nós não estamos aqui para animar bodes, como diz Lloyd Jones. Nós estamos aqui para ensinar as ovelhas e viver como ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Eu confesso que tem sido muito especial refazer esses estudos nesses textos, meus irmãos. Como eu saio daqui com aquele lado torto um pouquinho mais endireitado. Eu ainda, semana passada, mencionei um cântico que se canta com as crianças, né? Havia um homenzinho torto que morava numa casa torta, andava no caminho torto e sua vida era torta. Um dia, o homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Nós somos esses homenzinhos tortos, meus irmãos, que o Senhor vai nos acertando pouco a pouco. Não importa tanto quem nós éramos, o que importa é quem o Senhor há de nos transformar, certo? Nós estamos nesse processo de correção, de adequação, e eu agradeço e louvo ao Senhor, porque está me dando o privilégio de crescer ainda um pouco mais na graça e no conhecimento de Jesus, entender qual é o meu papel como seu discípulo, e naquilo que eu ainda estou distante, Ele está me dando a chance de ser aproximado. Naquilo que eu já estou caminhando mais ou menos de acordo, está me dando o refrigério e a certeza e a confirmação de que, apesar de pressões e opressões e oposições, eu estava certo em manter aqueles princípios e aqueles propósitos. Louvado seja o nome do Senhor. Que o nosso caráter, a começar em mim, seja um caráter forjado pelo Senhor, caráter firme, de homens como a gente tem visto muito poucos hoje em dia,
firmes nas suas convicções bíblicas, corretos nos seus tratos, honrados na sua vida. Que este seja a nossa premissa.